Ih, caramba, desculpa, galera. Eu acabei esquecendo. O Maxwell tá causando labirintite na galera. E, infelizmente, o Maxwell vai ser aposentado. Então eu vou ter que tirar o Maxwell na edição aqui. Então peço perdão aí pro Maxwell que tava causando essas labirintites. Um grande beijo e vamos arrumar o substituto pro Maxwell em breve, tá bom? Beijo, a gente se vê depois. E os Aunitas, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Professor. E hoje nós vamos falar sobre o Monark. Monark está prestes a ser preso, de verdade. Meu amigo, você deve estar pensando, como assim o Monark vai ser preso por dar uma opinião na internet? Não necessariamente. Vamos dar uma olhada aqui no vídeo do nosso querido Fluffy da Shopee. Cadê o Fluffy? Cadê o Fluffy original? Brincadeira, tá? Eu gosto bastante do Treta News. Eu tô gostando dessa nova fase do Treta News porque esse Treta News ele tá falando sobre mais coisas. Antigamente o Treta News só falava sobre Felipe Neto, embora que esse aqui é sobre Felipe Neto também, né? Mas vamos dar uma vista no vídeo sobre o Monark e aí eu vou comentar com vocês, beleza? Se eu gostei, é muito importante. E só pra resumir o que aconteceu, o Monark, ele tá sendo investigado, né, já há algum tempo, e a Polícia Federal encontrou indícios de crime, coisas do tipo, e vamos ver como é que vai ser isso, se vai ter prisão ou não, mas parece que, tipo, tá 90% já completa essa parada. O Monark se pronunciou sobre a notícia que, de acordo com a Polícia Federal, ele cometeu um crime de desobediência à justiça brasileira e a pena pode ser de 3 meses a 2 anos de reclusão. Em seu podcast, que agora só pode ser exibido no Twitter, pois foi completamente banido do YouTube e outras plataformas, Monark afirmou que realmente desobedeceu à decisão do STF porque a considera inconstitucional e que pode sim ser extraditado e preso caso esse processo vá pra frente. Mas ao mesmo tempo, não acredita que a Polícia Internacional, a Interpol, o deporte por causa de um crime de opinião. Confira o trecho. Viu essa aí, cara? Os caras querem me prender? Eu vi hoje isso. Saiu ontem essa notícia, né? É que tem suspeita de desobediência, não é nada confirmado, né? É que o Xandão mandou me calar e eu não me calei, né? Então, tecnicamente falando, eu desobedeci uma ordem, né? Mas é uma ordem ilegal. Então, tecnicamente falando, eu tô protegido pela Constituição. Porque você só é obrigado a obedecer uma ordem legal. Como é uma ordem ilegal, você tem o direito de não obedecê-la. Pelo menos segundo a Constituição. Mas por enquanto não tem nada confirmado de prisão. É só um indício que pode ter havido desobediência. E aí, se isso for confirmado, virá o decreto de prisão. Provavelmente a Polícia Federal vai entrar com uma ação no Ministério Público. E aí a Procuradoria-Geral da República vai ter que decidir se aceita a acusação e pede a extradição minha pro Brasil, né? Se avançar isso aí, seria o caminho que ele correria. Caraca. Cara, ditadura, né, cara? Acorda! Acorda! Não, pode ser só só uma cortina de fumaça, alguma coisa que no fim não vai dar nada. Não, eu acho que no fim não vai dar nada, porque eu tô nos Estados Unidos e os Estados Unidos, a Interpol não deporta pessoas por crime de opinião. Então eu tô seguro nesse sentido. Mas mostra que eles querem criar alguma coisa pra me prender, né? Alguma coisa pra infernizar a minha vida. O meu cabelo tá muito parecido com o do Monark, é que o meu tá todo bagunçado agora, né? Porque eu não... Eu acabei de acordar quando eu tô gravando o vídeo. Pois é, esquisito. Essa jogada é muito esquisita. Por parte deles, se eles realmente fizerem isso. Pensando estrategicamente, parece uma jogada muito estranha. Eu não sei, Pois é, ainda mais agora que o YouTube já me baniu, né? Tipo, eles já venceram, entre aspas, né? Fui exilado, agora só o Twitter me aceita e eu tô criando minha plataforma nova. Eu não sei pra que tentar me prender já, né? Já estavam conseguindo avanços em me perseguir do lado privado da coisa, sabe? E é aquela história de sempre, né? Você não sabe qual é o crime exato que tu tá sendo acusado. O crime é fake news, pô. Esse é o crime. Sim, mas exato. Você não sabe qual a frase específica. Eu sei, eles até têm algumas frases minhas que eles usam de exemplo no caso, entendeu? O que eles me acusam de fake news, por falar que as urnas são fraudadas. E agora eles querem tentar colocar como se eu estivesse me rebelando contra o Estado brasileiro e tentando um golpe, entendeu? Seria, no final das contas, é isso. Então você saiu do país pra dar um golpe no país. Não, eu fazia vídeos pra dar um golpe, entendeu? Através dos meus vídeos, eles querem alegar que eu queria dar um golpe no Brasil fazendo vídeos. Falando sobre as minhas opiniões. Pois é, mas isso é muito difícil de provar a intenção de alguém, né? Mas é que eles não precisam provar, Petrizão. Eles não precisam de nada, cara. Eu já fui punido, pô. Eu já perdi 300 mil. Se eles quiserem passar uma canetada e me mandar aprender, eles passam, pô. Eles não precisam de motivo, eles não precisam de nada. É ditadura, pô. E também a notícia! Olha, vou falar pra vocês, viu? O Monark é um caso raro, viu? O Monark vai lá, arruma esse monte de treta e deixa a grana no Nubank. Aí os caras vão lá, pegam a grana dele do Nubank. O Monark vai lá, arruma um monte de treta, não tá ganhando nada com essas tretas, sinceramente. Se bem que não está ganhando nada com essas tretas, é muito difícil da gente dizer, porque o Monark deve receber muitas doações. Cara,
Um cara que tá fudido financeiramente, ele não vai pros Estados Unidos amanhã, entendeu? E ele deve estar recebendo muitas doações para continuar existindo lá no podcast dele, continuar existindo lá, porque tem muita gente de direita que financia esse tipo de coisa. Então, assim, falar que o Monark não tá usando isso como uma estratégia para ganhar dinheiro e tal, assim, eu sinceramente não acho. Eu não acho que o Monark ele seja tão inocente quanto as pessoas estão falando aí, entendeu? Mas assim, essa prisão entre muitas aspas do Monark, o que é isso? O que isso significa? Basicamente o Monark, ele fez postagens lá polêmicas e problemáticas e outras coisas mais. Muita gente vai falar sobre o Flow Podcast. Se você fala sobre o Flow Podcast que ele foi banido, entre aspas, do YouTube, tenha em mente que aquilo foi só a ponta do iceberg. Depois, quando ele foi para Rumble, ele começou a fazer coisas muito piores, falar coisas muito piores. Falar sobre zoofilia, falou sobre pedo, falou sobre um monte de coisa, um monte de coisa. E todas essas coisas são bem polêmicas e negativas para a sociedade. As pessoas não estão falando sobre isso, as pessoas estão falando como se o Monark tivesse uma opinião contra o governo, e essa opinião contra o governo que está fazendo ele ser preso. De fato, a opinião que ele teve, entre aspas, foi falar mal das urnas e foi isso que fez ele perder os canais. E ele poderia ter vindo a público e falado, galera, desculpa aí, meu, não era isso que eu queria dizer, e estaria com os canais dele tranquilamente. Outra coisa é sobre o banimento dele, que muita gente, né, muita gente não comprou esse banimento do Monark, porque o YouTube pegou e chegou e tomou a decisão de banir o Monark naquela época, e o Monark ele continuou, né, postando. E aí o YouTube foi lá e baniu os outros canais dele, basicamente. O YouTube tomou essa decisão sozinho. Eu não acho que o YouTube tomou a decisão porque o Monark pegou e falou uma merda lá na Rumble e aí o governo foi lá e pediu pro YouTube pegar e tirar. O YouTube pediu, o governo pediu para que o YouTube tirasse do ar o canal Monark Plays, né? Monark Plays não, Random Plays, né? Que é o canal Monark mesmo. Só que isso foi por pouco tempo, se eu não me engano, e não só isso, esse canal já estava bloqueado pela própria plataforma. E isso não foi o governo que pediu, porque eu vi que tem muitas pessoas que estão perdidas nesse ponto especificamente. Outra coisa é que, tipo assim, o Monark ele ganha hype na internet falando esse tipo de coisa, mas é aquela questão, ele tá desobedecendo, né? Tipo, o governo foi lá e falou, olha, você tá falando um monte de merda aí, vamos tirar o seu Twitter. E ele vai criar um novo Twitter e fica falando. Aí que entra a questão do crime que pode fazer com que ele seja preso. Eu acho que não existe prisão pra esse tipo de coisa, eu acho que no máximo ele vai ter que pagar uma cesta básica, coisa do tipo, e como ele mesmo disse, os Estados Unidos não vai extraditar ele. Teve o outro caso lá, da gengiva, que também falou algumas coisas e não foi preso, mas assim, é a questão de alinhamento, onde o Monark está se alinhando e as pessoas que defendem, acreditam e confiam nele, basicamente, né? Então, eu acho assim, que eu já falei sobre isso algumas vezes, a pessoa que segue essas ideologias muito a fundo, ela não tem opinião, porque ela replica as opiniões das pessoas que dão as cartas nesse mundo. E a partir do momento que o Monark, ele tá, né, dentro desse mundo, ele tá replicando esses discursos que outras pessoas estão jogando ali para inflamar o povo e outras coisas mais, e dividir, e arrumar treta e guerra, tanto que se você vai no Twitter, tem um monte de gente lá que quer guerra o tempo inteiro, quer brigar o tempo inteiro, quer matar as outras pessoas o tempo inteiro, entendeu? Por causa de política. Então o Monark tá no meio disso tudo, e ele não pode pegar e falar o contrário, porque senão ele vai ser cancelado por essa gente, ele vai ser canibalizado por essa gente. Então ele caiu numa prisão mesmo, né? Antes de mais nada, o Monark tá preso pela ideologia, e ele não tem como fugir disso mais nesse momento. E independente disso levar ele à cadeia ou não, tipo, eu acho que ele tá lucrando com isso, porque se ele for pra cadeia, de fato, por causa dessas opiniões, aí ele vai estar ganhando status de mártir dessa galera, entendeu? E aí ele vai receber mais doações. E como ele não vai ficar muito tempo. Se ele for preso, ele não vai ficar tempo. Vão ter milhares de advogados que vão aparecer para salvar ele, vai ter um monte de coisa que vai acontecer, o cara vai ganhar muita grana. Então talvez nesse momento seja algo que ele deseje de fato, entendeu? Então eu particularmente acho que o Monark não é tão inocente ao ponto de ver essas coisas acontecendo e direcionar o caminhão dele para esse mundo, saca? Ainda mais que a gente tá falando de um cara que é extremamente inteligente. Eu sei que muita gente vai falar, nossa, como assim o Monark é extremamente inteligente? O Monark criou o Flow, o Monark foi um dos maiores youtubers do Brasil, o Monark viu tendências, então ele trabalha com isso há mais de 10 anos, e você acha que o Monark ele não sabe que o caminho que ele tá tomando agora vai levar ele para um lugar? Só que aí tá aquela questão, estão cerceando a minha opinião? Será que essa é a opinião do Monark mesmo? Isso é o ponto que eu realmente não acredito mais. Porque
Eu não acredito que qualquer pessoa que seja identitária, ela tenha uma opinião, porque a partir do momento que você é identitário, a sua identidade de direita ou de esquerda, ela se torna maior do que você próprio. Você entra num sincretismo absurdo, e aí você mataria por causa dessa questão. E é justamente o que eu falei sobre o Twitter. Tem muita gente lá no Twitter atacando. Inclusive agora eu tô sendo cancelado lá porque eu fiz um meme, basicamente, e eu só postei o meme. O meu objetivo não era xingar ninguém, não era ofender ninguém, mas as pessoas estão me ameaçando e falando um monte de coisa, porque essas pessoas, elas matariam por política, sem dúvida alguma, entendeu? E é justamente essa galera que segue, que acredita e que vai bater palma para esse tipo de coisa, que dá esses números. E querendo ou não, o Monark ainda é relevante, é extremamente relevante para essa galera, é extremamente relevante na internet. E essa ideia de mártir, de cara que está sendo super censurado e outras coisas mais, já foi comprada pelas comunidades e as pessoas levam isso adiante. Cada novo episódio que isso acontece, o Monark ganha muito mais força nas redes sociais. Então, para o Monark perder de fato essa briga, ele não deveria ser preso, ele deveria simplesmente ser ignorado. Porque se o Monark estivesse postando e não arrumando treta com ninguém, ninguém falando dele, eu tenho certeza que as pessoas iriam esquecer dele rapidamente. Mas as pessoas não vão esquecer. Por quê? Porque sempre é uma coisa bizarra que acontece e você vê que o Monark ele tá trilhando uma trilha de coisas que ele vai fazer. Cada vez ele tá ali na berlinda, sabe? Ele tá ali na linha, quase caindo para um lado para o outro, ele tá seguindo e sempre que acontece alguma coisa, isso dá força para ele continuar. E aí ele faz pior, e aí ele faz pior, ele faz pior e vai seguindo até o momento que eu não sei o que vai acontecer. Porque ele já foi banido, né? E lembrando, né, que tipo, os bans que ele tomou foram bans definidos pelas próprias plataformas, entendeu? Assim como eu posso ser banido por estar falando sobre isso, o Monark ele foi banido por causa disso. Eu acho certo ele ser banido por dar opinião na internet? Sinceramente, eu acho que não. Eu acho que ninguém deveria ser banido ou oprimido por ter um certo viés, seja de direita ou de esquerda. Mas, no caso do Monark, não é sobre ter o viés, é sobre extrapolar cada vez mais e fazer coisas piores cada vez mais e ganhar essas visualizações. Desde a época do Flow, ele já se mantinha em alta através disso. Então, na minha humilde visão, isso não passa de uma estratégia de um criador de conteúdo que viu nessas discussões uma forma de ganhar dinheiro e tá ganhando muito dinheiro com. Muito obrigado por assistir esse vídeo, um grande beijo, um grande abraço, a gente se vê depois. Ih, caramba, desculpa, galera. Eu acabei esquecendo, o Maxwell tá causando labirintite na galera e infelizmente o Maxwell vai ser aposentado. Então eu vou ter que tirar o Maxwell na edição aqui. Então peço perdão aí pro Maxwell que estava causando essas labirintites. Um grande beijo e vamos arrumar o substituto pro Maxwell em breve, tá bom? Beijo, a gente se vê depois.